As plantas também são prejudicadas e, por isso, cuidados redobrados são necessários. Roseli se considera mãe de planta e já perdeu as contas de quantas espécies tem na casa dela, no bairro Jardim Centenário, em Campo Grande. Como toda mãe, ela é preocupada, fica de olho nas verdinhas nesses dias de calor intenso. Se você não fizer a rega corretamente, né, elas ficam muito desidratadas. E se você não prestar um pouco de mais atenção do que o do costume, você pode até estar perdendo essa sua planta. O jardim de Roseli é muito organizado. As plantas são separadas por espécies e cada grupo precisa de cuidados diferentes para enfrentar as altas temperaturas e o sol forte. Aquelas que é de rega diária, nesse calorão eu estou fazendo 2 regas. Faço uma rega de manhã e outra rega à tarde, que para elas poderem não chegar, o substrato ficar seco, porque o calor não é nem, eles podem cozinhar. Eu já deixo já tudo no lugar adequado. As que ficam no sol pleno são os cactos e as rosas do deserto e a suculenta. O resto fica tudo na medida. De sombra, eu só deixo as que são de sombra, meia sombra, somente as que gostam de meia sombra. Os dias extremamente quentes têm sido difíceis para todos. Se o ser humano e os animais sofrem, as plantas, que também têm vida, não deixam de ser afetadas pelo calor e o tempo seco. Por isso, o cuidado com elas precisa ser redobrado. A rega com frequência é essencial para a sobrevivência delas. Este Garden Center, que tem mais de 2.000 espécies de plantas ornamentais para venda, além de intensificar a hidratação delas, precisou se adaptar e até mudar a posição de algumas por conta do sol. Nós temos a rega automática, que é com a irrigação controlada, temporizada, né? A gente programa os horários do dia, os horários mais quentes, mas também a gente faz a rega manual, que é aquela mais com o olhar mais criterioso, com o olhar mais cuidadoso, né? Na individualidade da planta. Algumas espécies a gente teve que fazer esse remanejamento. Na parte de dentro da estufa são as plantas de sombra, flores, plantas invasadas, e aqui na parte externa são todas as plantas de meia sombra a sol pleno, né? Mas lá na frente mesmo a gente havia plantado algumas lavandas e esse sol, nessa intensidade, elas não aguentam. Então muita planta a gente tem que remanejar de canteiro, sim. O cuidado diário com as plantas traz benefícios para todos. Quem passa por aqui até consegue sentir um alívio no calorão. É o frescor que elas trazem para o ambiente. Planta é vida, né? Planta é um organismo vivo. Então, assim, tem que ter um olhar de carinho, um olhar de amor mesmo e saber, bom, minha planta não está se adaptando a esse ambiente. E uma característica muito forte aqui da nossa região é que muitas plantas que são de sol pleno, por exemplo, na região sul, aqui no nosso estado, elas não vão ser plantas de sol pleno. Então, assim, a gente tem que ter essa sensibilidade de adaptação da própria planta mesmo. Uma planta de sol pleno, você vai colocar ela numa sombra, vai conseguir aumentar a frequência dela, evitar adubação química em dias muito quentes, né? Porque realmente a planta sente. Olhar este que a Roseli tem de sobra, com muito cuidado e dedicação, como de uma mãe para os filhos. As minhas verdinhas é a minha vida, né? Eu vivo para elas e eu não sei nem explicar o amor que eu tenho por elas. Eu cuido como são minhas filhas.